Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todas as pessoas que estão aqui no auditório do Câncer CVC e que estão nos acompanhando remotamente. Não vou fazer exatamente uma abertura do nosso evento, mas eu inicio aqui os trabalhos com as palavras da Patrícia. É uma honra para o Câncer CVC receber o primeiro evento do Greener Arbitration no Brasil. Eu espero que isso seja uma manhã de conversas informais, para que a gente possa refletir sobre os protocolos, que tem a sua tradução em português, mas eu não vou entrar em mais detalhes. Então, Patrícia, por favor. Olá a todos, bom dia. O bom da tecnologia é que todo mundo consegue participar, né? Mesmo de longe. O meu nome é Patrícia Pimentel, eu sou a Vice Chair do Green Arbitrations no Brasil, e como a Patrícia falou, é com muito prazer que nós recebemos cada um de vocês hoje, tanto as pessoas no presencial quanto no online, para participar, né, desse primeiro evento do Green Arbitrations no Brasil. O debate de hoje ele é importante e necessário. O Green Arbitrations é uma iniciativa que conta com a organização de um comitê global com representantes de diferentes partes do mundo e também de subcomitês regionais, né? Hoje em dia conta com a presença na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte e na América Latina. O objetivo disso é disseminar o máximo possível os objetivos e as metas do Green Arbitrations ao redor do mundo. Nós esperamos que esse debate hoje, é o objetivo de todos, fomentar, né, a conscientização de todos sobre a importância de se adotar práticas ambientalmente sustentáveis no exercício da advocacia e, mais especificamente, da arbitragem. Eu aproveito para agradecer imensamente a presença dos nossos ilustres palestrantes, a Silvia Bueno de Miranda e o Gabriel Costa, e também da nossa moderadora, Patrícia Kobayashi, e eu tenho certeza de que será um debate muito enriquecedor. Eu passo agora a palavra para as minhas companheiras do Subcomitê Brasileiro do Green Arbitrations, a Joana e a Augusta, para uma breve apresentação sobre a iniciativa. Muito obrigada. Alô? Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Também queria agradecer mais uma vez o Gabriel, a Silvia e a Patrícia por terem aceitado, na verdade, esse convite para conversar sobre esse tema tão importante. Para começar, eu queria falar um pouco do histórico do Green Arbitration, né? O Greener, ele nasceu de um projeto pessoal da árbitra independente muito renomada, a Lucy Greenwood, em 2019, que tinha vontade de diminuir o impacto ambiental da sua própria prática. Então, ela criou o Green Pledge, no qual ela se comprometeu a conduzir as suas próprias arbitragens de uma forma ecologicamente amigável. O Green Pledge, ele começou a chamar a atenção da comunidade arbitral e começou a ter adesão de vários outros árbitros independentes e depois de instituições de arbitragem, escritórios de advocacia, fornecedores de serviços de tecnologia jurídica, clientes corporativos, enfim, essa visibilidade, ela lançou a ideia na Lucy de criar o Green Arbitrations, que nada mais é do que uma iniciativa para aumentar a conscientização da pegada de carbono de arbitragem, pegada de carbono nas arbitragens. Então, antes de lançar o Greener, foi conduzido um estudo para verificar realmente qual é o impacto ambiental de uma arbitragem. Nesse estudo, vários componentes de pegada de carbono foram analisados, como impressões para manifestações, ordens processuais, afins, as viagens, né, para comparecimento em audiência para assinatura de termo, apresentação de caso, audiências de instrução, enfim. Foi levantado que para cada
arbitragem, seriam necessárias pelo menos 20, ou aproximadamente 20 mil árvores para compensar o gasto daquela arbitragem. Ou seja, muita árvore para uma arbitragem, né? Por outro lado, o estudo, ele concluiu que profissionais, se tomassem algumas medidas, poderiam contribuir para reduzir o impacto nas arbitragens, como reduzir viagens, evitar impressões, eliminar totalmente o uso de copos descartáveis. Então, com base nesse estudo, o Greener foi lançado e com ele alguns protocolos foram desenvolvidos. Esses protocolos, eles são norteados por alguns princípios, quais sejam, assim, os princípios básicos que norteiam os protocolos são promover redução do consumo de energia no ambiente de trabalho, dar preferência a correspondências eletrônicas, encorajar videoconferências, evitar viagens desnecessárias, evitar impressões e também buscar parceiros, fornecedores, prestadores de serviços que também têm os mesmos objetivos ambientais, né? Esses protocolos que foram criados pelo Greener promovem assim, uma arbitragem sustentável, e quem vai falar um pouco menor deles é a minha companheira Augusta, que está aí do outro lado. Obrigada, Joana. Bom, pegando um pouco no gancho da Joana para falar um pouquinho sobre os protocolos, o Greener Arbitrations tem hoje 6 protocolos, né, todos nesse grande guarda-chuva do Green Pledge. E os protocolos, eles têm esse intuito de né, criar soluções práticas e aplicar, né, na prática os princípios do Green Pledge e assim, em todas as áreas, né, envolvidas, relacionadas à arbitragem. Então, a gente tem o protocolo para procedimentos arbitrais, o protocolo para escritórios de advocacia e demais prestadores de serviços jurídicos em arbitragem, para árbitros, para instituições arbitrais, para locais de audiência e para instituições arbitrais. Se a gente falar assim um pouco, né, pegar como exemplo o protocolo para procedimentos arbitrais, que é provavelmente o protocolo mais geral, né, que a gente tem, ele tem algumas sugestões práticas que acho que podem facilitar, né, as práticas sustentáveis no dia a dia. Então, por exemplo, eles incentivam muito que todas as reuniões, conferências, sejam realizadas por meio de videoconferência. Isso, hoje em dia, né, acho que na pandemia acaba sendo quase óbvio, ficou muito mais fácil fazer isso depois da pandemia, muito mais óbvio para a gente. Antes não era tanto. Mesmo audiências hoje se incentivam, até diversos regulamentos, né, hoje das principais câmaras do mundo já incentivam que as audiências sejam realizadas também por videoconferência. Claro que a gente sabe que nem sempre é possível fazer audiência por videoconferência, às vezes, enfim, tem partes em diferentes lugares do mundo, em diferentes países, vários fusos horários, então às vezes é mais fácil reunir todas as partes em um local. Mas aí, nesse caso, o protocolo incentiva que, pelo menos, os prestadores de serviços no local sejam locais, né, para evitar ao máximo as viagens desnecessárias. Outra coisa que o protocolo enfatiza bastante e incentiva é que todas as comunicações entre as partes, entre o tribunal, sejam feitas de maneira, né, de modo eletrônico, seja por e-mail, seja por outras plataformas de compartilhamento, mesmo o envio de manifestações, envio de documentos anexos também. A gente até reforça nesse ponto que o e-mail tem também um impacto ambiental, né? Às vezes as pessoas não pensam nisso, então enviar aqueles e-mails assim mais breves, de confirmação de recebimento, por exemplo, né? Sempre é melhor pensar 2 vezes antes, porque isso não tem zero impacto. E hoje em dia, né, a maioria das plataformas de e-mails já tem um mecanismo de confirmar recebimento automaticamente, que evita esse envio. Se for necessária impressão, que às vezes, por diversos motivos, pode ser necessário imprimir documentos, o protocolo, ele incentiva bastante que as partes, pelo menos, utilizem papel reciclado, imprimam dos 2 lados da folha, utilizem tinta né, ecologicamente sustentável. Então, assim, existem vários aspectos práticos que podem, né, ser seguidos para diminuir ao máximo o impacto ambiental, né, por meio da arbitragem. E até a gente tem também o protocolo para escritórios de advocacia, que tem alguns incentivos para a prática do dia a dia, nos escritórios, né, do dia a dia da maioria das pessoas que trabalham com arbitragem, né,
da maioria dos advogados. Então, por exemplo, utilização de luz de LED, né, buscar energia limpa, fazer reciclagem do lixo, de novo, evitar impressões desnecessárias, evitar viagens desnecessárias, buscar sempre contratar com fornecedores, com prestadores de serviços que tenham práticas sustentáveis, com o intuito mesmo de, né, ir tornando toda a cadeia o mais sustentável possível, especialmente, né, hoje em dia que a gente vive num tempo já de mudanças climáticas, né, já estamos, né, num momento bem importante, assim, para reverter isso. Enfim, então esse é um assunto super importante que a gente acha, então vamos ter hoje a Silvia e o Gabriel e a Patrícia falando um pouco sobre isso. Eu vou passar para ele. Oi? Oi. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que vou registrar alguns agradecimentos iniciais, né, que eu acho que se faz necessário. Muito obrigada, Patrícia, que nos acompanha à distância, Joana e Augusta, e obviamente ao Gabriel e a Silvia. Quando eu recebi, eu vou compartilhar minha percepção, muito pessoal. Quando eu recebi os protocolos, eu recebi os documentos todos, à época em inglês, e de todas as perspectivas do procedimento arbitral. Então, da perspectiva do árbitro, do procedimento, da instituição, dos escritórios de advocacia, dos locais que recebiam as audiências, que recebiam os eventos de arbitragem, e aí um framework que te permitia navegar pelos protocolos. Mas por que eu entendo que essas conversas são interessantes? Para que vocês não sintam medo de acessar e ler com cuidado os protocolos naquele tema que mais te interessa. Então, leia o quadro inicial. Eles são muito intuitivos. Eles têm 3 grandes premissas: que você utilize energias sustentáveis, que você evite viagens e que você evite desperdícios. Ele não foi desenhado para que a gente mude totalmente as nossas práticas. Ele foi desenhado para que a gente reflita sobre muitas das nossas atividades do dia a dia e para que cada um de nós consiga fazer pequenas alterações. E essas pequenas alterações é que vão garantir uma mudança muito maior no longo prazo. E aqui eu começo o nosso evento com uma das diretivas do nosso protocolo. Sempre que você receber um evento de arbitragem, para que as palavras iniciais elas sejam sobre os cuidados que foram tomados com o evento. Um evento presencial como esse, ou híbrido como esse, ele sempre vai ter uma pegada de carbono. Porque todos nós estamos aqui conversando, viemos até aqui para conversar. Mas essa conversa é relevante para que haja uma reflexão. E compartilho, o fornecedor do nosso café da manhã, ele também é um fornecedor que foi pensado para um evento com esses protocolos. Ele é um fornecedor que procurou trazer alimentos veganos, que não utilizam pesticidas, que não utilizam o mínimo possível de material descartável, que utilizam o mínimo possível de plástico. As garrafas, elas são totalmente recicláveis, com material responsável. Então, é possível se chegar numa pegada zero? Não é possível, mas esses cuidados foram tomados para que a gente tenha um evento, pelo menos que se demonstre que se refletiu a respeito do tema. E aqui mais uma recomendação do nosso protocolo: se vocês precisarem de material para fazer anotações, por favor, solicitem. Eles não mais serão distribuídos a todos os participantes do evento, justamente no sentido de que não tenha desperdícios, não é? Então, estamos aqui para discutir esses temas. Nós temos aqui esses 2 grandes palestrantes. Eu não vou me estender muito nos seus currículos, mas eu vou tomar, assim, a liberdade de trazer informações sobre as experiências deles, porque eles vão trazer 2 perspectivas sobre os protocolos, sobre como eles podem influenciar para que a arbitragem tenha um desenvolvimento adequado e sustentável. A Silvia é sócia de MANG Advogados e desde 2002 ela representa clientes em arbitragens e mediações domésticas e internacionais, em disputas envolvendo operações societárias, contratos de construção, conflitos relacionados ao setor de energia, agronegócios,
contratos com a administração pública, dentre outros. Ela combina essa prática com atuação preventiva em litígios e negociação e elaboração de contratos complexos. Ela tem LLM na Universidade de Michigan, ESAD Business School em Barcelona, é pós-graduada em arbitragem e mediação, direito societário, em administração de empresas pela FGV, formada pela PUC de São Paulo, e ela integra a lista de árbitros. Eu posso dizer, como secretária do CANCE-CBC, que Silvia e Gabriel têm enorme experiência em arbitragens comerciais e demonstram no seu dia a dia e nas conversas que a gente tem sempre essa responsabilidade que se exige de todos nós. Gabriel Costa é Associate General Counsel Global Litigation do grupo Shell, e ele divide o tempo dele entre Rio de Janeiro e Houston. Imagino que agora talvez um pouco menos, com as reuniões remotas. O Gabriel ele lidera uma equipe de 11 profissionais baseados no Rio de Janeiro, Houston e Nova Orleans, que gerencia todas as disputas envolvendo todos os negócios do Grupo Shell na América Latina, mais os negócios de upstream, integrated gas nos Estados Unidos. Atualmente, a equipe liderada pelo Gabriel gerencia arbitragens domésticas e internacionais, envolvendo jurisdições como Bolívia, Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos. Ele tem experiência nos maiores escritórios de advocacia, aqui em Porto Alegre e em São Paulo, e no grupo de arbitragem internacional de um grande escritório norte-americano em Nova York. Ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre pela Northwestern University. Eu vou fazer algumas perguntas, mas fica desde já, o Gabriel ele vai trazer um pouco da perspectiva dele como parte, sobre as medidas adotadas e os protocolos, e a Silvia como advogada nesses procedimentos. E para que a gente inicie esses trabalhos, eu deixo aqui a primeira pergunta para ambos, por favor. Qual a importância de ações para tornar o procedimento arbitral mais sustentável? E em que medida o Greener Protocols da Campaign for Greener Arbitration atendem esse objetivo? E aí eu começo pelo Gabriel. Agora está funcionando, né? Obrigado. Primeiro, bom dia a todos que vieram nos assistir presencialmente, a todos que estão nos assistindo virtualmente. É uma satisfação voltar ao CANCE-CBC, nosso primeiro evento presencial depois da pandemia. Então, meus agradecimentos ao CANCE-CBC, especialmente a Patrícia, que já há anos nos lidera, é uma das líderes da comunidade arbitral no Brasil. Obrigado não só pelo evento, como pelos serviços prestados, Patrícia. Sempre um prazer estar aqui. A Ana Flávia, o Andreas, por ajudarem a organizar esse evento. É um prazer estar aqui com a Silvia também, ao MAMG Advogados por participar do evento e colaborar com a gente, ao Lefos por nos emprestar a Joana, também, de novo, aí, Patrícia Pimentel, Augusta, por divulgarem esse trabalho tão importante da Campaign for Greener Arbitrations. Um breve disclaimer padrão antes, né? Todas as minhas opiniões aqui são exclusivamente minhas e não necessariamente representam a posição do Grupo Shell sobre o assunto. Respondendo à pergunta, eu acho que a comunidade arbitral, todos os players que conduzem e participam do procedimento arbitral, são partes da comunidade empresarial. A arbitragem, pelo menos aquela arbitragem que nós aqui estamos acostumados, né, que envolve empresas, pessoas jurídicas, ela existe como uma ferramenta para resolver conflitos que surgem na comunidade empresarial. E acho que todos nós sabemos que a preocupação com sustentabilidade, né, e a sustentabilidade acabou nos últimos anos, né, desde a pandemia, abarcada no termo de ESG em geral, é uma prioridade da comunidade empresarial em geral. Né? Por essa razão, a comunidade arbitral não poderia se furtar a discutir esse assunto, né? Não poderia trazer para a sua realidade específica e particular
como políticas, iniciativas e protocolos de sustentabilidade podem e devem ser aplicados no procedimento arbitral. E eu diria que a gente discute sustentabilidade aqui no sentido de que ESG a ela se refere, né? Da sustentabilidade que seria mais ambiental, né? Da redução da emissão de gases de efeito estufa. Mas é curioso porque a comunidade arbitral prestar atenção e endereçar essas questões prementes de sustentabilidade nesse sentido, que eu chamaria estrito sensu, é parte fundamental da sustentabilidade lato sensu do procedimento arbitral. O procedimento a arbitragem como um método de resolução de disputas empresariais não se sustentaria no longo prazo, não seria sustentável como um remédio autônomo se não começasse a se preocupar com a sustentabilidade estrito sensu. Porque a cada dia que passa haveria uma dissonância ainda maior entre o silêncio que até há pouco tempo atrás se ouvia na comunidade arbitral a respeito do assunto e a importância que os usuários finais da arbitragem, que são as empresas, dão ao assunto. Portanto, eu acho que esses protocolos vêm muito boa hora. A gente sabe que diferentes setores, diferentes indústrias, dentro dessas indústrias, diferentes empresas, têm posturas muito diferentes em relação à questão da sustentabilidade estrito sensu. Algumas estão mais avançadas, outras menos avançadas nessa jornada, mas de uma forma ou de outra, esses setores e muitas dessas indústrias se encontram no procedimento arbitral. Portanto, a importância dos protocolos. E eu acho que os protocolos, respondendo à pergunta, atendem a esse objetivo. Sim, e eles atendem essencialmente, acho que por 3 razões. Primeiro, os protocolos eles trazem a discussão sobre sustentabilidade para a comunidade arbitral, para o procedimento arbitral, para que nós, os participantes, os atores da arbitragem, pensemos especificamente o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para mover a agulha nesse sentido. A segunda razão os protocolos eles promovem a discussão do assunto e eles promovem a integração dos atores da arbitragem em torno de um tema de interesse comum. Como eu mencionei agora há pouco, atores esses que muitas vezes estão em estágios diferentes na sua jornada por sustentabilidade. E acho que o terceiro ponto, ele é mais objetivo, os protocolos são úteis e atendem ao objetivo principal, porque eles listam ações concretas, práticas e tangíveis para que os atores do procedimento arbitral possam propiciar uma sustentabilidade maior do procedimento. Não se trata somente de um discurso de intenções, mas sim de protocolos propositivos de ações concretas nesse sentido. Então, uma resposta um tanto longa para uma pergunta objetiva, mas são essas considerações. Muito bem, muito obrigada, Gabriel. Antes de passar a palavra para a Silvia, eu vou fazer aqui uma consideração. Me parece que a arbitragem brasileira, antes dos protocolos e antes da pandemia, era uma das arbitragens com maior pegada de carbono do mundo. Conversando com outras instituições arbitrais, o que eu percebia é que a arbitragem no Brasil era muito mais física do que todas as outras arbitragens do mundo afora. Salvo alguns países que seguiam um pouco a nossa tradição. Para que se tenha uma ideia de onde nós estávamos em 2019, 2020 e 2021, as partes economizaram R$700 mil no envio de documentos. Isso eu estou falando na remessa desses documentos. Em fevereiro de 2019, a gente gastou R$63 mil encaminhando documentos dos procedimentos. Isso sem considerar a quantidade de papel, eram mais de 500 mil folhas que eram arquivadas no CANSA-CVC. Em 2021, esse valor caiu para R$570 para o envio de documentos naqueles pontos que eram fundamentais do procedimento. Com essas breves considerações, passo então a palavra a Silvia. Os números realmente são impressionantes. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a liderança do Green Pledge no Brasil, Patrícia, querida, que está nos acompanhando de Lisboa, Augusta, a Joana, ao Gabriel pela participação e ao CANSA-CBC por apoiar esse projeto tão importante. Nós, na MAMG,
A gente sempre teve um encantamento com esse projeto. Poucos dias após a fundação do nosso escritório no ano passado, nós fomos convidados pelas lideranças globais do Green Pledge para participar de um movimento na América Latina. Então, alguns poucos escritórios começaram a se envolver nisso e conhecer o Pledge. Então, recebemos alguns vídeos, todas as informações e participamos de algumas discussões dentro desse foro para propor, inclusive, medidas de ajuste nesse momento inicial. Então, desde a fundação do nosso escritório, nós estamos muito atentos a isso, e foi interessante porque, inclusive, o Green Pledge nos incentivou a fundar a nossa task force interna de meio ambiente e sustentabilidade, da qual a Augusta é membro. Então, assim, esse é um ponto que realmente nos move desde o início da fundação do escritório. Nós sentimos, assim, a nossa responsabilidade de uma forma muito clara em relação a essa questão ambiental, né? Esses números que a Patrícia menciona internamente dentro do escritório são muito menores, mas, enfim, era um movimento muito grande. O Fernando Marcondes, nosso sócio, sempre disse, né, mesmo antes da fundação da MMG, ele sempre dizia, a gente não precisa usar essa quantidade de papel, não faz sentido. E eu mesmo me tencio, porque eu era uma pessoa que precisava ler, rabiscar, colocar post-it, e hoje em dia o meu uso de papel é zero. As minhas notas estão aqui no iPad, eu não uso papel realmente para nada. São, assim, pouquíssimas situações em que a gente realmente precisa do papel, e esse é um movimento que se eu sou mais velha, consigo fazer, né? Acho que para as pessoas mais jovens é um movimento mais natural. Então, assim, realmente a gente tem que ter uma atenção para esse tipo de coisa. Acho que o tipo de economia e de cuidado que a gente tem que ter já foram muito bem representados pela Augusta, pela Joana, também pela Patrícia, mas eu concordo, respondendo a pergunta da Patrícia com o ponto do Gabriel, eu acredito que esses pledges são, sim, um caminho muito bom para promover essa consciência e essa sustentabilidade, porque as dicas que eles colocam, por exemplo, em relação à forma de conscientização e de adaptação dos escritórios de advocacia, nós seguimos na elaboração do nosso plano, na nossa política de sustentabilidade, e são políticas viáveis. Todas são viáveis? É possível aplicar tudo? Não. Talvez algum dia, eu espero que algum dia a gente chegue lá, mas aos poucos a gente consegue se adaptar. A gente estava conversando agora no começo sobre o café, né? Nem tudo ali no café é perfeito, nem todos os materiais são exatamente do jeito que o Green Pledge recomenda, mas a maioria já é. Então, assim, essa conscientização faz toda a diferença. Então, eu acredito que esse pledge, sim, funciona para esse objetivo, respondendo essa pergunta. Muito obrigada. Muito bem. Acho que a gente pode começar a entrar em aspectos mais práticos. Acho que, como a Silvia disse, os protocolos, eles trazem uma reflexão para todos nós. O CANSA-CBC e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá também abriram uma comissão. E essa comissão, ela tem por objetivo garantir que pequenas atividades tenham impacto no final da instituição. Então, fazer o inventário, garantir que o CANSA-CBC ele seja verified carbon neutral. Ele garante que pequenas medidas, reduzir a pressão da água nos banheiros e nas cozinhas, por exemplo. Fazer uma avaliação das impressoras e do papel e da quantidade de impressão que se tem, garantir que o equipamento ele seja utilizado com eficiência adequada, garantir que o papel que é utilizado seja um papel reciclado e um papel que não utilize cloro na sua composição ou na sua fabricação. Acho que essas pequenas medidas, elas vão ser implantadas com o tempo, elas vão garantir que a gente possa fazer a compensação da emissão de carbono, e também, e aqui entrando já na segunda pergunta, que eu vou direcionar inicialmente à Silvia, e aí convido o Gabriel a fazer os seus comentários em seguida, ele não só dá essas dicas para o nosso dia a dia, mas em específico para o procedimento arbitral, como eles podem ser melhor adotados. Se eventualmente eles podem ser adotados na assinatura dos termos de arbitragem, ou nos termos de referência, ou nas atas de missão, se isso é recomendável, qual é o risco dessa questão, ou se esse assunto ele pode ser trazido numa reunião inicial de organização do procedimento, ou como tem no próprio protocolo, para facilitar o uso e a reflexão dessas questões, um modelo de ordem processual, para que é bem completo e aí se adota de acordo com a necessidade do caso. Bom, acho que até um pouco antes de entrar nesse ponto, eu queria abordar uma questão que é da conscientização. Eu acho que para que a gente chegue nesse momento, né, de colocar
nos termos de arbitragem, para que no momento de discutir essas questões e o melhor caminho, isso funcione de uma forma eficiente, é importante que tenha uma conscientização em relação a isso. Então, assim, cada um de vocês que está aqui presencialmente, cada um de vocês que está participando dessa reunião remotamente, cada um que tem acesso a essas informações, é muito importante promover isso, para que a comunidade habital como um todo tenha acesso a essas informações. Porque, assim, quem tem acesso às informações e para pensar, não é possível que não se dê conta da importância da questão. Isso era muito pouco discutido e ainda é muito pouco discutido no Brasil. A Patrícia falou, éramos um dos que tínhamos as arbitragens menos sustentáveis. E hoje, quando a gente olha para os signatários do Pledge, apesar do Brasil ser uma potência em arbitragem no mundo inteiro, um dos principais players, só 3%, e aí me apalhe se eu estiver errada, mas o número que eu tinha era 3% dos signatários são brasileiros. Então, assim, a gente ainda está muito atrasado nisso. Então, essa conscientização, para mim, é o primeiro passo. E aí eu acho que é um dever de todos nós promover essa conscientização em relação a esse tema. E aí, indo para os aspectos mais práticos, né, de como implementar isso, o Pledge, novamente, é uma ferramenta muito boa que já indica o caminho para fazer isso, inclusive com recomendações de linguagem a ser utilizada, de como fazer essa abordagem, com os árbitros, com as partes. Na minha visão, o melhor é já colocar, você pode colocar, inclusive na cláusula de arbitragem, sempre com cuidado. Eu tenho muitas restrições com cláusulas de arbitragem longas, né? A cláusula de arbitragem não pode ser um Frankenstein. Mas, assim, uma referência de orientação das partes aos árbitros, a participantes daquela arbitragem, de utilizar e adotar o Pledge, por que não? Me parece algo muito positivo. Não tendo isso acontecido, e neste momento em que estamos, é raro que isso tenha acontecido, né? As arbitragens levam tempo até elas acontecerem após a assinatura dos contratos. O termo de arbitragem também é um momento interessante para se fazer isso. E aí, de novo, dependendo da conscientização ambiental dos envolvidos, você pode ser mais severo ou mais aberto em relação a isso. E as próprias regras e recomendações do Green Pledge indicam isso. Então, pode-se adotar o Green Pledge de uma maneira bastante rígida. Olha, tem que ser aplicado tudo que está aqui nesse protocolo para a condução de arbitragens. Ou pode-se escolher algumas medidas que, para aquelas partes envolvidas, inclusive para aqueles atos, sejam medidas que funcionam, que sejam viáveis de se aplicar. Porque também de nada adianta dizer vou aplicar e nada fazer. É até pior, né? Então, acho que esse tipo de adaptação, o próprio Pledge já tem uma estrutura de recomendação. E, para mim, eu acho que isso funciona. Ah, tem algum risco de violação do procedimento se você não cumpriu o Pledge? Se a gente olhar para as medidas que tem ali, não me parece que a gente tem um risco de anulação do procedimento porque não foi cumprido a luz de LED do escritório de advocacia. Mas, enfim, acho que é importante que, ao se escolher as medidas a serem adotadas, escolha-se medidas que são viáveis dentro daquela estrutura. Então, se tem um escritório que não adota nenhuma medida, não vai dizer que vai se comprometer a cumprir o Pledge exatamente de uma forma mais rigorosa. Acho que é esse cuidado que se deve ter. Muito bem. Bom, dois comentários iniciais, né, sobre os protocolos, né? No mundo ideal, os protocolos não seriam necessários, né? E idealmente, nós chegaremos no momento onde eles não serão mais necessários, porque viajar de avião não vai causar uma pegada de carbono. Ponto. Os aviões vão voar com hidrogênio, com combustível que não gera emissão de gases de efeito estufa, onde a gente não vai precisar se preocupar em optar pela luz de LED, porque não vai haver outra luz, né? Nós não precisaremos optar por material reciclável, que não vai haver outro tipo de material. Então, acho que os protocolos eles são extremamente necessários nesse momento, mas numa perspectiva idealística, que eles deixem de ser o quanto antes possível na medida que a transição energética avança. Vamos ver quanto tempo vai demorar para a gente chegar lá. Se a gente olha item a item, todos os protocolos, a gente vai ver que, de uma forma muito, muito genérica, dá para dividir aquelas ações que são propostas em três grandes grupos, né? O primeiro são ações que a gente se pergunta por que todos nós já não fazemos o tempo inteiro, que são simples, não impõem nenhum custo de transação e diminuem o custo no longo prazo, né? Então, por que, por exemplo, exemplos prosaicos, diminuir a pressão da água, por exemplo, por que não? Não há nenhum, é simples, não tem custo e não há nenhum downside. Então, acho que esse é o primeiro grupo, e esses, eu diria, são um no-brainer, né? A gente não precisaria nem
não deveria nem discutir, a função é só lembrar que eles existem, né? Acho que o segundo grupo seriam de ações que demandam um investimento, né? Que a parte vai ter que fazer um investimento, tomar uma decisão deliberada de fazer um investimento para que tenha um resultado mais sustentável. Eventualmente, se uma audiência vai se dar presencialmente, de escolher um lugar, um hotel, uma sede, uma venue qualquer, que seja mais sustentável, que eventualmente vai ser mais cara do que uma outra que não seria. Então, a gente está falando de decisões informadas que as partes, os árbitros, as instituições têm que tomar, mas que todos concordam que, se tomadas, vão gerar valor, né? E o terceiro grupo, que esse é um grupo menor, se tratam daquelas ações, iniciativas que podem e muitas vezes vão ser consideradas estratégicas pela parte na condução do seu caso na arbitragem. Então, o elemento decisório aqui não vai ser necessariamente o custo, mas se, para o meu caso, o caso que eu tenho hoje, nessa arbitragem específica, eu me beneficio mais ou menos de uma audiência presencial, por exemplo. Acho que esse é o grande tema, né, da audiência ser presencial ou virtual. Eu acho que a gente vai discutir isso brevemente mais adiante, acho que tem prós e contras nos dois lados. E eu acho que o grande receio, se é que essa é a palavra, o grande debate em torno da incorporação dos protocolos, seja nas cláusulas compromissórias, ou nos compromissos arbitrais, ou nos termos de arbitragem, eles giram em torno desse terceiro grupo, né? Eventualmente, do segundo grupo, que tem um custo e tal, mas as partes que optaram em conduzir a arbitragem numa instituição de primeira linha como o Câncer-CBC, tendo advogados de primeira linha, esses custos eles vão ser muito marginais. Então, eu acho que isso não seria objeto de discussão. A discussão vai ser nas questões estratégicas, né? Sobre se eles devem ou não ser incorporados, eu confesso que eu tenho sentimentos conflitantes, né? Idealmente, por princípio, eu não tenho nenhuma dúvida que sim, que eles deveriam. Acho que todos esses protocolos são positivos, mas eu provavelmente analisaria cada um deles detalhadamente às vistas daquela disputa em específico, né? Salvo se já houver incorporado na cláusula compromissória, no compromisso arbitral, e ainda assim com uma redação que deixe claro que isso deve ser aplicado provavelmente numa base de melhores esforços, de que as partes se comprometem a empreender os melhores esforços para aplicar os protocolos na sua máxima extensão. Acho que, mas eu acho que, de novo, isso seria caso a caso, e eu não tenho dúvida que, de alguma forma, os protocolos têm que estar incorporados. Eu acho que como seria caso a caso. Muito bem. Eu confesso que, lendo o modelo de ordem processual que é proposto, eu também acho que a gente tem um caminho até chegar ao momento em que são regras mandatórias. Apesar de que, quando se lê a redação, como já foi bem dito aqui, elas acabam sendo diretrizes para que as partes... Elas já são de melhores esforços. Mas já constam uma redação nesse sentido. Mas acho que as partes têm que estar confortáveis para adotar essas diretrizes, não é? Mas o interessante, se me permitem 10 segundos, é que as medidas de segurança, de cibersegurança, as medidas de eficiência e de trabalho remoto que foram adotadas nos últimos anos já estão absolutamente em linha com essas diretrizes. Então, elas caminham para a eficiência naturalmente. Então, por exemplo, não mandar os e-mails com todos os anexos, não fazer protocolo físico, é claro, não é? Mas não mandar com tantos e-mails anexos, porque o e-mail também tem pegada de carbono. E é muito mais seguro, e essa é a recomendação da nossa equipe de TI, que se utilize a plataforma eletrônica e o compartilhamento via link, que tenha a segurança adequada para o compartilhamento das informações. Então, isso já veio naturalmente. Uma outra medida que muito simplória e bem mais antiga é para que não se junte os documentos tantas vezes, para que haja uma lista organizada em ordem cronológica de regras que já estão naturalizadas no nosso dia a dia, mas o protocolo também conta com essas recomendações. Mas acho que a gente tem uma pergunta, se me permitem, uma pergunta? Henrique, por favor. Pode, obrigado. Bom dia a todos. Henrique da Armored.
Eu tenho, digamos assim, uma pergunta e um comentário, né? Primeiro, vocês disseram, em que momento a gente vai colocar o pledge, né? A Armored, desde 2019, já põe na proposta que ela não prevê a impressão dos pareceres ou laudos. E não só isso, eles já são feitos numa diagramação para leitura digital. Tanto que teve um parecer de um caso esse ano que um árbitro pediu para imprimir, a gente teve que reformatar o parecer inteiro de 500 páginas para ele poder imprimir. Porque a gente já faz pensando em não imprimir. Qualquer documento que esteja no procedimento, a gente vai, busca a referência e não coloca. Então, isso, digamos assim, já vem desde do começo e faz até uma questão na diferença do preço que a gente põe. Porque você tem que imprimir seis vias, num documento de 500 páginas, às vezes menos, tem um custo, né? Além da pegada, tem um custo. E eu queria fazer um comentário da Silvia, que a gente teve um caso, 2017, né, ou 16, que a gente teve que fazer alguns gráficos de performance, de montagem, que a gente imprimiu o papel de 2 metros. Então, aí, falando do que o Gabriel disse, né, que tem que ter adequação ao caso. Você não pode falar, vou usar todo o protocolo e, de repente, você perde uma questão importante do teu ponto de vista ou da tua estratégia, porque ela não foi tão visível por não usar a mídia adequada. E aí eu pergunto, como é que você faz nas suas arbitragens, principalmente que normalmente eu acho que você usa muito papel técnico, essas coisas, como é que você normalmente implementa isso? Obrigado. Não, obrigado pelo comentário e pela pergunta. Para ser bem sincero, eu nunca discuti em nenhuma arbitragem minha até agora, eu não tive essa oportunidade ainda, se os protocolos serão ou não aplicados tal como proposto nos protocolos. Isso não... Eu não tive essa discussão nesses termos, baseados nos protocolos que são muito úteis, né? Mas as discussões que normalmente nós temos internamente com os advogados externos, às vezes tentando um acordo com a outra parte, com o tribunal, com a instituição, é de eficiência do procedimento arbitral, né? E aí, muitas dessas medidas para aumentar a eficiência em geral, se não quase todas, elas são alinhadas com as diretrizes gerais dos protocolos, como, por exemplo, desnecessidade de imprimir documentos. Não precisa imprimir documentos, né? Esse é um tema muito polêmico, mas eu não perco a oportunidade de advogar por ele, para que o procedimento se torne mais simples. Se as submissões não são impressas, isso é menos um problema, mas o limite de páginas para as partes submeterem. Limite de rounds, para o procedimento ser mais objetivo. Essas discussões, elas já há muito tempo, elas fazem parte, né, do nosso abordagem para arbitragem, mas as vistas do protocolo ainda não. Mas eu acho que isso vai se acomodar com o tempo. Eu acho que o que a gente está vendo, o protocolo, esses protocolos, eles vêm numa onda necessária e saudável de ESG, sustentabilidade, né? E a comunidade empresarial vivencia com alguma frequência outras ondas, né? E isso normalmente é determinado pelo mercado. As mais recentes, a gente vai lembrar que houve um certo estranhamento no começo, anos atrás, compliance. Compliance era um termo alienígena, era coisa de gringo que queriam ficar inventando provisões que não tinham o menor sentido na nossa realidade. Hoje, alguém considera não ter termos e condições gerais de compliance em qualquer contrato, né? E a gente vê como era absurdo quando não tinha, né? Se tornou uma prática natural. Mais recentemente, infelizmente, ainda não consolidado como compliance, as políticas e iniciativas de diversidade, né? Houve uma resistência, e ainda há em alguns setores uma resistência à adoção de políticas de diversidade que demandem decisões difíceis de ser feitas, mas ninguém mais questiona a necessidade de se discutir o assunto e de se tomar medidas concretas. A gente ainda não chegou, não fechou o ciclo da diversidade como a gente fechou em compliance. E eu acho que a questão da sustentabilidade, especialmente procedimento arbitral,
se inclui nesse tipo de onda, né? Que é necessária, já é devida há bastante tempo, mas que ainda vai demorar um tempo para a gente acomodar e achar a frequência, eu não diria ideal, mas a frequência que todos aceitem, sem grandes polêmicas. Mas a gente vai chegar lá, como chegou com compliance, e espero eu esteja chegando com diversidade. Só fazer um comentário nessa linha, né, de que a gente encontra resistências, não tem jeito, né? Nós recentemente, em 2022, pós-pandemia, não usando mais papel em arbitragem nenhuma, nós tivemos um caso em que os três árbitros na Europa, cada um em um país, Reino Unido, Espanha e França, exigiram que nós enviássemos todos os anexos, 80 anexos, arbitragem de construção, aqueles documentos gigantescos, enviássemos o físico para cada um deles. E nós insistimos, olha, estamos em 2022, todos os documentos eletrônicos, a visualização perfeita, todas as câmeras se adaptaram, mas os árbitros que vão decidir o nosso caso disseram, eu quero papel. Mandamos o papel. Então, assim, a resistência ainda vai acontecer, mas nós tentamos enfrentar, não é que quando eles pediram a gente já mandou, a gente falou, não, vamos tentar, vamos ver se eles se conscientizam. Não aconteceu, mandamos o papel. Então, enfim, as resistências ainda acontecem, acho que vamos continuar enfrentando por um tempo. Eu acho que a gente talvez chegue lá na nossa conversa hoje, mas, e a gente discutiu isso na preparação, né, que essas questões da sustentabilidade, a impressão dos documentos ou não, acho que ela é muito emblemática. Provavelmente vão ter que ser incluídas nas nossas considerações sobre os árbitros e as instituições arbitrais, né? Porque eu tive recentemente, durante a pandemia, a experiência que no painel de 3 árbitros, um exigiu documentos impressos. Eu não tenho outro termo para qualificar como inaceitável. Inaceitável. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Primeiro, não faz nenhum sentido imprimir. E se quiser ler impresso, cara, imprime na sua impressora no seu escritório e não conta para ninguém. Não faça as partes e a instituição Deveria ter vergonha. tem que passar por isso, de fazer o custo, porque você vai imprimir, você não vai imprimir de qualquer jeito, é uma impressão diferente, é uma impressão e tem custo para enviar, enfim. Então, essas coisas a gente vai ter que provavelmente considerar antes. Essa instituição está alinhada, esses árbitros conseguem ou não. Quanto aos árbitros, eu acho que existe ainda alguns, a necessidade ou a preferência pelo papel, ela vem parcialmente de um desconforto com a tecnologia, né? Um desconforto em conduzir a arbitragem de uma forma totalmente digital, se essa é a palavra, né? O que aí é um problema maior, porque não se está tratando só de papel ou não, né? Em que medida uma audiência virtual vai funcionar bem com um árbitro que não está confortável com tecnologias de informação, né? Ou uma instituição, ou um escritório, enfim. Mas acho que é justamente por isso que talvez a inclusão, a discussão no início do procedimento sejam assim, fundamentais, para que os próprios árbitros eles tenham a consciência de que essa é uma questão que foi considerada pelas partes, e para que a questão seja de fato discutida. Mas acho que a gente pode passar talvez para um segundo ponto, que é o segundo pilar, o grande pilar dos protocolos, para que se evitem as viagens internacionais, ou domésticas, mas para que se conduzam as atividades de maneira remota sempre que possível e, quando não for possível, apenas em casos em que for impraticável ou que não for oportuno, que se reflita bastante a respeito. E aqui trago alguns números. O Câncer CDC, de março de 2020 até agosto de 2021, recebeu 185 audiências. 100% dessas audiências foram, pelo menos, híbridas. Acho que é interessante como nesses 2 anos a comunidade conseguiu se adaptar de fato. Obviamente que essas audiências têm desafios, e essa é a minha pergunta para vocês. Acho que esse é um protocolo muito claro, uma diretriz muito clara. Evitar essas diligências presenciais. E por que que é um protocolo tão grande? Acho que tem tantas outras atividades, né? Mas, assim, para que se tenha uma ordem de grandeza, um voo para São Paulo, Nova York, ele tem uma pegada de 4,73 toneladas de carbono. Se você viajar executiva, que é o caso de muitos árbitros, né? Se você viajar econômica, é 1,63. Se você pegar o seu carro e andar 5 quilômetros, é 2,35 quilos
no outro a gente estava falando em toneladas. Então, e aí você tem instituições que têm que estar preparadas para tratar essa questão. Então, por exemplo, e obviamente que não está sujeito a falhas, mas o Câncer CBC, por exemplo, para ajudar as partes e os árbitros em particular na organização dos procedimentos, o Câncer CBC dá conta de agendar as passagens para os árbitros, para que não incorram em reembolso, em tarifas adicionais, impostos adicionais para fazer o reembolso de árbitros internacionais. E essas passagens que são compradas pelo Câncer CBC entram na nossa política de compensação, que é feita anualmente. E só nas audiências em que é absolutamente necessário, pelo menos essa percepção que a gente tem hoje em dia, é que as partes e os árbitros acabam incorrendo nessa questão de fato, comparecer ao local da audiência. E uma outra preocupação que acho que vale a pena pensar, no nosso congresso, a gente convidou pelo menos um palestrante que não poderá estar aqui presencialmente, porque estourou o seu orçamento de carbono. Acho que é interessante a gente pensar em como essas questões estão influenciando. Então, aqui volto aos nossos palestrantes, considerando essa diretiva tão forte para que se evitem as atividades presenciais, considerando todos os desafios que a gente tem na realização das audiências remotas, na experiência de vocês, quais são esses desafios e como vocês percebem essa questão? Acho que vou começar com a Silvia mais uma vez. Bom, essa é uma questão interessante que eu lembro que em junho de 2020, né, a pandemia tinha acabado de começar, eu lembro que em 12 de março foi a partir desse dia que eu fiquei em casa. Então, fazia pouco tempo que a pandemia tinha começado e a gente já estava no escritório, a gente já tinha tido, acho que uma audiência virtual, eu não tinha tido, mas tinha tido experiência de outros sócios meus que tiveram. E naquela época eu fui convidada para falar num webinar a respeito disso, né, espera-se que após o Covid as audiências continuem sendo remotas ou vamos voltar a ter todas as audiências presenciais? E na época eu já achava que a gente ia seguir para um modelo híbrido, né, que em alguns casos faria sentido ser remoto, em alguns casos faria sentido ser presencial. E hoje, 2 anos depois de muitas experiências com audiências remotas, e já tendo a bagagem anterior, né, de audiências presenciais, para mim isso só se confirmou. Então, o que eu vejo de diferente, né? E quando a gente pensa, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar são os tipos de audiência. Então, a audiência de assinatura do termo. É praticamente nenhum caso que você vai precisar de uma audiência presencial, né? Ela funciona muito bem, muito mais rápido, muito mais eficiente, mesmo estando todo mundo na mesma cidade. Então, ali não vejo grandes desafios. A audiência de apresentação do caso. Inicialmente, a gente até achou que poderia ser um problema, porque é fato de que a atenção quando você está participando de uma audiência presencial, você cansa mais, os olhos cansam. Então, será que a gente vai conseguir prender a atenção dos árbitros em audiências de apresentação do caso, que são tão importantes? E a nossa experiência é muito positiva em relação a isso. É claro que a gente tem que tomar muito mais cuidado com o PowerPoint, com a tecnologia, né? Ela tem que evoluir cada vez mais para ficar uma coisa interessante, que prenda atenção. A dinâmica da equipe tem que estar muito mais afinada. É claro que já tem que estar afinada em qualquer audiência, acho que a audiência é o grande momento de qualquer arbitragem, então já tem que estar afinada numa audiência remota, em função dessa fadiga, desse cansaço que é gerado pelo remoto, isso tem que ser muito mais importante. E isso a gente teve experiências muito positivas, tanto em casos em que a equipe estava cada um na sua casa, como em casos que a equipe estava inteira no escritório e a audiência ocorrendo remotamente, mas com toda a nossa equipe no escritório. A gente tem, hoje em dia, algumas pessoas, como a Patrícia, que estão morando fora do Brasil. Então, tem a Patrícia em Lisboa, a gente tem um advogado em Genebra, a gente tem várias pessoas, inclusive, que a gente contratou ao longo desse 1 ano de escritório, que estão em outras áreas do Brasil, e a gente tem feito audiência com essas pessoas e tem funcionado. E aí, qual que é a grande questão? A audiência de instrução. Aí é que a coisa pega. Aí é nesse momento que, de novo, o PLED não fala que tem que ser sempre. A gente tem que avaliar caso a caso. Nas audiências de instrução é muito mais delicado. Então, assim, tem um cuidado, dá para fazer remotamente? Dá, mas tem alguns cuidados com as testemunhas. Então, como é que você vai ter certeza que aquela testemunha não está com ponto, não tem alguém na sala falando alguma coisa? E aí tem várias maneiras hoje em dia de a gente cuidar disso, não? Então, você pode pedir uma coisa simples.
o tribunal pede que a testemunha se mostre com a câmera toda a sala para mostrar que não tem ninguém ali. Pode mandar uma babá de testemunha, uma coisa que tem acontecido muito. Leva alguém do escritório da parte contrária que fica lá do lado da testemunha para ver que não tem ninguém soprando. Câmera 360 graus, para que os árbitros tenham a visão durante todo o depoimento de tudo que está acontecendo. E daí tem algumas coisas que não se resolvem com tecnologia. Por exemplo, um cross-examination, ele pode ser muito mais vigoroso ao vivo, né? A gente sabe que grandes CEOs, empresários de altíssimo nível na frente de um tribunal arbitral muitas vezes tremem. E ali o cross-examination pode ser mais interessante ser presencial. Eu acho que são todos elementos que a gente tem que analisar com muito cuidado, caso a caso, se estrategicamente essa audiência que eu tenho, o que eu vou perder se eu fizer remotamente. E aí, é claro, a gente quer ganhar o caso, né? Se a gente vai perder alguma coisa, aí, para este caso específico, a gente não vai poder priorizar a sustentabilidade. Mas, na grande maioria dos casos, eu não vejo esse problema, a gente consegue realmente fazer remotamente. Eu acho que não será sustentável. Acho que ele já foi sustentável na medida que você, pelo menos, repetiu. Pensou sobre isso, conscientização, é verdade. Você sabe que quando eu estava pensando nas audiências remotas, eu achei que a evolução do processo faria com que as partes fracionassem um pouco os atos. Porque como você já juntou todo mundo no dia da audiência, e é difícil juntar as agendas de todos, você faz todos os atos concentrados. E eu confesso que olhando as audiências, pensei, poxa, talvez eles comecem a fracionar essas atividades, porque não vai ter tanto conflito de agenda, que é mais fácil se reunir, as audiências precisam ser mais curtas, mas eu confesso que eu ainda não enxerguei esse movimento, e aí fica uma explicação de um árbitro que eu conversei em algum momento da pandemia. Ele falou assim, os advogados e os próprios árbitros sentem um certo conforto na concentração dos atos, mesmo que seja numa audiência remota. Mas eu ainda tenho uma certa esperança de uma reflexão sobre um eventual fracionamento para garantir a eficiência dos atos. Mas não sei, vamos ver no futuro. Gabriel, por favor. Obrigado. Eu concordo com todas as considerações da Silvia. Eu acho que o fato de, desde o início da pandemia até agora, nós agora considerarmos em que medida todo e qualquer ato processual pode ser feito de forma 100% virtual, já é uma mudança gigantesca em relação ao que nós fazíamos 2 anos e meio atrás. A gente, o mercado em geral, né? Acho que alguns escritórios, principalmente claramente a Silvia já fazia isso, antes tinha uma postura mais objetiva em relação a isso, mas não era incomum as partes sequer pensarem se a audiência para a Case Management Conference tinha que ser virtual ou não. Todo mundo se programava para vir e estar aqui na CCBC e sentar na sala. Isso a gente não está falando de 10 anos atrás, está falando agora, antes da pandemia. Então, o fato da gente considerar hoje é uma grande coisa. Eu acho que audiências diversas, que não a de instrução, eu acho que como default, elas deveriam ser consideradas de forma virtual. A audiência para assinatura do termo, a audiência para discussão de algum ponto processual específico, eventualmente até uma audiência sobre um pedido de antecipatório, que não demande produção de prova extensa, poderiam ser feitas de forma virtual. Sobre a audiência de instrução, eu não tenho uma posição por princípio de que deve ser virtual, não tenho. Eu acho que isso é realmente caso a caso. Eu acho que, em alguns casos, pode se perder muito a audiência virtual. E muito pode significar perder o caso, né? Então, eu acho que todas as considerações têm que ser dadas. Eu acho que isso a gente não fazia antes. A gente deve pensar, ver em que medida a gente consegue fazer virtual ou fazer híbrida, se for híbrida ou se for presencial, de que forma a gente vai mitigar as emissões. Acho que isso já é uma grande coisa que nós fazemos, devemos fazer hoje, que não fazíamos há pouco tempo atrás. Eu não tive nenhuma experiência ruim com audiências virtuais, mas também, até agora, não tive nenhuma audiência de instrução virtual num caso de grande relevância, né? Então, para falar a verdade, não tive, né? Audiências menos importantes, mas de casos grandes, audiências que eventualmente vão demorar 2 semanas, é difícil imaginar
que pode ser tão produtivo virtualmente como presencialmente, né? Por várias razões, né? Acho que alguma delas, na minha perspectiva, da parte, eu acho que quando você tem uma audiência de instrução virtual, você perde algo que pode ser determinante para a resolução do caso, que é aquela oportunidade de falar com a sua contraparte, né, com o advogado corporativo in-house do outro lado, nos breaks da audiência, no final do dia, conversar. Muitas vezes um acordo sai daí, né, e você dificilmente vai fazer isso virtualmente. Você não vai num break virtual, não vai chamar o sujeito no Teams, não, até pode, mas é menos espontâneo e natural do que aquelas conversas que ocorrem e que podem ir sendo construídas em audiências que demandam muito tempo. E eu acho que esse é um ponto fundamental da audiência presencial. É claro, isso passa pelo tipo de relacionamento que você tem com outra parte. Relacionamentos totalmente já quebrados, que não tem conversa, as pessoas viram o lado quando se cruzam no corredor, né, é meio infantil, mas acontece às vezes, não adianta. Mas na maioria das vezes há um canal. Há um canal. E na maioria das vezes esse canal geralmente é via departamentos jurídicos. Muitas vezes o pessoal comercial já quebrou os pratos, já não se fala mais, está todo mundo brigando, mas os advogados ainda conseguem. Então isso se perde. Eu acho que eu tenho um receio sobre a paridade de recursos das partes, e sobre o comportamento das partes numa audiência virtual. Então, ambas as partes, as testemunhas, os peritos, os árbitros, a instituição, estão todos realmente preparados para ficar 5 dias, 10 dias, 6 horas por dia, 8 horas por dia na frente de uma tela e conduzir aquele procedimento de maneira eficiente? Eu acho que é muito difícil isso acontecer numa arbitragem grande. Vai ter gente que vai ficar para trás. E dependendo de quem ficou para trás, o impacto pode ser grande no procedimento. De novo, isso pode ser, provavelmente são só as dores do crescimento. A gente vai chegar lá. Eu acho que dependendo de quem é a contraparte, isso é um fator determinante. Eventualmente, a contraparte é uma empresa com quem você tem um relacionamento comercial que funciona bem, mas que chegou no momento que não conseguiram resolver uma disputa, decidiu-se levar isso para a arbitragem, mas existe uma relação de confiança. Acho que aí há um conforto muito maior em fazer uma audiência virtual, ao contrário de uma parte que há uma relação beligerante. Acho que o meu ponto final seria de que, para a audiência de instrução em grandes casos, essa é uma decisão estratégica como qualquer outra ao longo do processo. A diferença é que hoje nós temos um elemento importante que informa essa decisão que nós não tínhamos antes, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Isso talvez seja vício de quem trabalha na indústria, mas a gente fala muito carbono, tem vários outros, né, que a gente emite com a nossa pegada. Isso são efeitos estufa. Quando a gente fala carbono lato sensu. Então, mas eu acho que essas seriam as minhas considerações. Eu acho que a gente deve sim discutir, mas isso passa por vários aspectos, esses que eu mencionei, e também ter uma conversa franca com os árbitros e com a instituição, se eles estão, para aquele caso específico, preparados para fazer aquela audiência daquela forma. Qualquer razão pode ser que não. Então, não tem outro jeito, vamos todo mundo entrar no avião e vamos fazer audiência presencial. E um último ponto para concluir, eu acho que quando a gente fala de audiências híbridas ou virtuais, elas só fazem sentido se elas forem, de fato, híbridas ou virtuais. O que nós temos visto às vezes é que a audiência é híbrida, ou ela é virtual, né? Aí todo mundo voa para Nova York, todo mundo fica durante uma semana no hotel, viajando no escritório dos seus advogados externos, na mesma sala, participando virtualmente. E aí a outra parte faz a mesma coisa, e são só os árbitros, ou seja, todo mundo viajou, a pegada de você foi a mesma, só que a audiência foi virtual. Então, a gente tem que ter bom, se a gente vai fazer isso mesmo, bom, então vamos todo mundo para a sala, né? Então, de novo, considerações caso a caso, mas sempre dando a devida importância para as políticas e iniciativas como os protocolos, nesse sentido, de redução das emissões. Eu concordo. Acho que, mas pelo menos a gente trouxe assim uma experiência, sabe? Que eu tenho aqui no CANCE-CVC, a gente tem 3 salas de audiência. E as salas têm capacidade em média para 30 pessoas confortavelmente. Antes da pandemia, era muito comum, assim, essas salas ficarem amarrotadas de advogados, assim,
com a porta aberta e o coitado do estagiário meio para fora da sala ainda. A gente trancava o andar para garantir a confidencialidade do procedimento. Mas, assim, não estava confortável, mas eles queriam um número, tinha um número infinito de pessoas dentro da sala. Então, pelo menos, acho que as audiências híbridas garantiram que não se levassem a equipe completa para dentro da sala, mas que aqueles atores principais estivessem lá, garantindo que todos os advogados que acompanham o caso possam, de fato, acompanhar o caso, mas à distância. Então, acho que talvez te traga para um mundo ideal. Eu espero que esse equilíbrio chegue em algum momento. Vamos seguir para além dos protocolos agora. Então, os protocolos eles já te dão grandes diretivas sobre o que a gente pode fazer, mas para além dos protocolos, mas nele, assim, já inspiradas, o que você acha, Gabriel? E aí eu começo pelo Gabriel. Quais seriam as ações, assim, que as partes, os árbitros e as instituições poderiam adotar para tornar a arbitragem, de fato, mais sustentável? Excelente pergunta. Eu acho que talvez a primeira dessas ações seja o que a gente está fazendo agora, né? Seja tomar o tempo para discutir isso, né? Para tentarmos, né, difundir o conhecimento sobre a existência desses protocolos, deles em si, mas daquilo que eles representam, né? Eu acho que a gente está numa ascendente, no sentido de que as partes e os escritórios, as instituições, os árbitros, têm prestado atenção naquilo que é necessário fazer em termos de sustentabilidade do procedimento, mas ainda tem muita gente que está de fora. Então, eu acho que talvez o primeiro passo seja esse, né? Iniciativas, na verdade, os protocolos surgiram disso, né? Surgiu como uma iniciativa da Lucy Greenwood, e que aí foi se expandindo, virou um protocolo, e agora a gente está aqui, né? Spreading the word, o que eu acho que é muito bom. Além disso, eu acho que as instituições, as partes e os advogados externos, por exemplo, deveriam ter lá no seu checklist que esse é um ponto fundamental para discutir com os árbitros. O Câncer CBC, na medida que vá considerar um nome para inclusão na sua lista ou não, ou para aqueles nomes que já estão na lista, de ter essa conversa ou verificar com aquele ou com aquela árbitra, antes de indicá-lo para um procedimento atual como presidente, como árbitro único, qual a familiaridade ou qual a disposição que esse profissional tem para prestar atenção aos protocolos, vamos colocar dessa forma, não necessariamente aplicá-los. Então, isso é os árbitros e as instituições, de outro lado, questionar as partes dos advogados, já na primeira reunião para a discussão do termo de arbitragem, trazer proativamente isso, né, os protocolos. E, se não os protocolos, o conteúdo dos protocolos, né? Às vezes uma simples pergunta, bom, está tudo bem aqui, mas assim, que medidas nós aqui podemos tomar para fazer com que essa arbitragem seja mais sustentável? As partes concordariam com submissões digitais tão somente? As partes concordariam, pelo menos a princípio, de que todos os atos processuais vão se dar virtualmente? Inicialmente, a instituição arbitral, ao receber o requerimento de arbitragem da parte, já pode responder com algum ordem no sentido de que, salvo requerimento, determinação expressa em contrário, o procedimento vai transcorrer todo de forma virtual, digital, claro, respeitada a cláusula compromissória. E aí, indo de trás para frente, e ela traz os advogados, sejam os advogados corporativos, como eu, os advogados externos, como Silvia, Joana, de levantar isso para os seus clientes na redação dos contratos, das cláusulas compromissórias, e não só lá, né? Na medida que uma disputa surge e o cliente se vê na necessidade de iniciar uma arbitragem, de considerar, antes de iniciar a arbitragem, que medidas a gente pode já colocar, fazer esse pedido para a instituição arbitral ou para os árbitros, ainda que ausentes na cláusula compromissória, né? Eu acho que quando a gente fala que o que a gente pode fazer além dos protocolos, além no sentido de que nós não precisamos estar com o protocolo embaixo do braço para tomar medidas que tornem o procedimento arbitral mais sustentável. A gente tem que lembrar que eles existem para trazer isso para a conversa do começo ao fim do procedimento arbitral. Certamente, certamente. Bom, acho que eu concordo com o Gabriel que o ponto principal é conscientização mesmo. Então, assim, e grandes ideias inovadoras que vão além dos protocolos, não tivemos ainda no escritório, porque eu acho que o que tem ali já é realmente muito bom para o momento em que nós estamos.
O desafio é lembrar disso o tempo todo, é cuidar disso o tempo todo. Então, nós temos uma task force, essa task force de meio ambiente e sustentabilidade é uma task force que está o tempo todo pensando nisso, que faz treinamentos internos, assim como a gente tem outras task force de diversidade, que faz treinamento interno, que lembra, olha, na hora de indicar o árbitro, você tem que pensar na diversidade. Também tem esse compromisso em relação à questão da sustentabilidade. A gente já fez, por exemplo, no nosso prédio, onde a gente tem a sede, e que é muito pouco utilizada, porque a gente tem trabalhado assim, eu sei que esse é um tema polêmico, né, mas a gente tem trabalhado muito remotamente. Então, assim, muitas pessoas estão confortáveis, a gente, assim como a Patrícia falou, pergunta para as pessoas o que você prefere, a gente tem percebido que tem funcionado, inclusive com as pessoas que estão morando fora de São Paulo, mas, enfim, então, com isso a gente já tem uma grande economia. Mas esse modelo híbrido, vamos ver por quanto tempo, né? A gente ainda está muito perto da pandemia, a gente ainda é um escritório novo, acho que a gente tem um desafio que a gente não consegue fazer, como a Patrícia comentou, eu fiz uma comparação de quanto se gastava de papel. Bom, a gente nasceu na pandemia, então, assim, a gente já nasceu com essa pegada, já nasceu com essa inspiração do Greener Pledge, então a gente não tem uma comparação. Então, como que a gente faz para evoluir? Então, a gente criou um comitê que está sendo montado agora, que tem não só membros do comitê da Task Force de sustentabilidade, mas também da Task Force de gestão de pessoas, da Task Force de compliance, para que a gente monitore ano a ano, porque a gente quer evoluir em relação a esse assunto. Então, para que todo ano, no fim do ano, vamos ver. Então, nesse ano, quais foram as políticas que a gente conseguiu adotar? Como que a gente conseguiu evoluir em relação a essa questão da sustentabilidade? E a ideia também, além desses treinamentos internos, a gente também fazer treinamentos externos. Então, convidar nossos clientes, convidar parceiros. A gente já tem, por exemplo, uma parceria com o canal Arbitragem, em que a gente faz webinars sobre gestão de pessoas, para discutir com os concorrentes, porque a nossa ideia em relação a esse assunto, eu não quero proteger o meu mercado, o meu escritório. Isso só vai ser eficiente se todos os meus concorrentes também fizerem isso. Então, assim, a ideia é realmente disseminar esse conhecimento. Acho que esse é o ponto mais importante em relação a esse assunto. Eu acho que, já que a gente já está bem avançado no horário e a gente precisa encerrar, eu vou deixar uma última pergunta para o Gabriel. E aí, Silvia, por favor, faça seus comentários, mas acho que é interessante a gente ouvir uma última perspectiva sobre o tema mais amplo de sustentabilidade. Até é uma questão, acho que difícil, mas que a gente, nós que pensamos os métodos adequados de solução de conflitos e a arbitragem como método de fato adequado para a solução dos conflitos, se a arbitragem, ela é hoje, da maneira como ela está, apropriada para resolver as disputas sobre projetos diretamente relacionados à transição energética. Aí fica uma pergunta assim, e eu vou dar um exemplo para vocês. Então, com esse movimento mundial de transição energética, o que você percebe eventualmente é de você ter um caso em que a legislação local ela é alterada e muda o equilíbrio na relação entre as partes, a alocação do risco entre as partes, a responsabilidade entre as partes. Então, eu queria ouvir um pouco se você entende que a arbitragem hoje, como ela está, ela é de fato um método adequado para a resolução deste tipo de disputa. Não só do meu exemplo, claro. Olha, a minha resposta simples é sim. Eu acho que o procedimento arbitral que a gente tem hoje ele é adequado para resolver disputas né, relativas a projetos diretamente relacionados com a transição energética. A minha grande dúvida existencial é se eu, de fato, estou vendo tudo, se eu não estou perdendo algum aspecto dessa história. Acho que quando a gente pensa, por exemplo, uma arbitragem sobre, por exemplo, uma aquisição, um M&A, que não deu certo, e a empresa adquirida era uma empresa, para pegar o exemplo extremo, uma mineradora de carvão, nada menos sustentável. Aquele M&A não deu certo, teve uma violação de um wrap and warrant, teve uma disputa. Em que medida essa disputa ela é diferente a ponto de exigir um procedimento arbitral diferente de um M&A, da mesma situação, todavia a empresa adquirida que violou lá os seus wraps and warrants era uma empresa que produzia energia solar. Há uma diferença intrínseca a isso que justifica uma mudança do procedimento
Eu acho que não por hora, mas eu também acho que é necessário que nós, principalmente os advogados, comecem a pensar que tipos de disputas vão surgir da transição energética. Já há alguns estudos aí fora, eu acho que não, até agora ninguém identificou uma smoking gun, né, alguma coisa que, realmente, está aqui a razão pela qual a gente precisa mudar. Mas eu acho que essa reflexão ela é necessária. Um aspecto que eu vejo o seu exemplo, Patrícia, é muito bom, mas outro exemplo, e aí pensando de uma forma muito abrangente, quando a gente fala da transição energética, em muitos, principalmente no norte do globo, a gente está falando de alterar a matriz de produção de energia elétrica, né? Claro, a gente fala em carro, em combustível, na energia que se precisa na indústria, mas essencialmente energia elétrica. E energia elétrica em qualquer lugar é um setor extremamente regulado, né? Então, quando você vai investir em uma fazenda solar, que vai gerar energia elétrica, você vai colocar aquela energia elétrica no grid, você vai ter o seu contrato com o fornecedor, seus equipamentos, o contrato com o dono da terra, eventualmente, o contrato com o comprador da energia elétrica, que pode ser um comprador privado, mas todo o seu projeto, inevitavelmente, ele vai estar baseado na tarifa final que o governo permitir que você cobre. E como é que a gente resolve essa equação, né? Se, eventualmente, o governo decide que não, vamos ter que congelar os preços da energia elétrica, que estão muito alto, não pode mais subir. E aí eu, como operador, estou perdendo dinheiro, e aí minha margem está menor, e aí eu também já não vou pagar os meus parceiros privados de acordo com o que eles esperam, porque a minha margem diminui. O problema está lá na ponta, como é que a gente faz? Esse é um problema que a arbitragem tem que resolver, ou esse é um problema da vida? E não tem solução, a não ser as que a gente já vê por agora. Talvez não tenha, talvez a resposta seja não, talvez a gente queime um monte de massa cinzenta e chegue no mesmo lugar e dizer, não, está tudo bem assim, né? Mas eu acho que esse exercício é necessário, porque quando a gente fala em mudar a matriz energética, a gente está falando de mudar o mundo como a gente o conhece hoje, né? Tudo. Então, a gente precisa pensar que nesse mundo novo que está surgindo, se a arbitragem ainda atende às demandas que vão surgir dessa transição. Eu acho que, por enquanto, sim, mas eu acho que a gente tem que ficar bem atento. Exatamente. Eu confesso que aí não tenho nenhuma dúvida. Você sabe que o CANSA-CBC é uma instituição que administra procedimentos sem fazer distinção sobre a natureza da disputa que está sendo decidida ali, ou sobre mercados, então não tem regras especializadas. Essa é uma questão que a gente recebe, assim, pelo menos uma vez por mês, de algum interessado, estudioso, sobre por que não ter uma regra específica para determinado mercado. O fato de sermos uma instituição generalista não significa que a gente não olha para eventuais necessidades sobre o caso. É tarefa das instituições, e aqui eu acho que de todas, pelo menos monitorar os casos, para entender se existe uma necessidade e saber que em algum momento pode ser que se faça necessário uma intervenção. É por isso que, por exemplo, nós temos secretarias especializadas. A gente procura distribuir os procedimentos para secretarias que tratam de um assunto específico, para que pelo menos tenha um ponto focal, para que se possa analisar estatisticamente aqueles casos ou necessidades muito específicas daquele mercado, por exemplo. Silvia, se você tiver comentários sobre o tema. Eu também não vejo, neste momento, nenhum ajuste a ser feito e considero fundamental também esse monitoramento. E o que me deixa muito tranquila como usuária é ver que, por exemplo, o CANSA-CBC começou a pandemia, a adaptação foi muito rápida. Então, assim, nós temos câmaras muito eficientes e que conseguem se ajustar muito rapidamente a esse tipo de adaptação quando era necessária. Então, isso me deixa também tranquila de trabalhar nesse mercado, isso dá um conforto. Eu só finalizaria um comentário muito breve, dizendo que quando a gente fala em pensar sobre o que pode, nós eventualmente vamos ter que mudar no procedimento arbitral para que ele se adeque às disputas que vão surgir da transição energética, talvez, mesmo identificando necessidades de mudanças, não haja uma necessidade de mudança, por exemplo, do CANSA-CBC mudar o seu regulamento. Talvez as mudanças que sejam necessárias sejam das partes fazerem uso, isso é curioso, né? Fazerem uso daquela característica
que seguidamente é colocada como uma das grandes vantagens da arbitragem e que é muito pouco usada, que é a flexibilidade. Então, eu não ponho, isso não está na conta do CAN-CCBC ou das instituições. Eu acho que isso está na conta dos advogados das partes, de moldarem o procedimento daquilo. E instituições como o CAN-CCBC, que lideram o mercado, vão estar monitorando isso, ver se há uma necessidade de ajuste. Se todo mundo está mudando o procedimento, as regras, o regulamento, no mesmo sentido, sempre para todas as disputas, bom, talvez haja alguma coisa ali que vocês precisem olhar. Mas, do contrário, é a flexibilidade que as partes tanto celebram e pouco usam. Certo. Sabe que o termo de arbitragem, a gente manda um modelo para as partes nos procedimentos, né, e para o tribunal arbitral. E, obviamente, que você acaba tendo mais liberdade do que o próprio regulamento, né? E é no termo de arbitragem, muitas vezes, que a gente acaba incorporando algumas sugestões. Então, por exemplo, a secretaria percebe que foi muito eficiente essa troca de documentos com essa numeração dessa forma, ou essa comunicação com essa pequena particularidade, isso é incorporado como sugestão no termo de arbitragem. As partes adotam ou não, conforme o caso concreto. Mas concordo que acho que as partes e árbitros fazem pouco uso da flexibilidade do procedimento e percebem a arbitragem um pouco como receita de bolo, o que não milita em favor da eficiência, na minha opinião. Concordo. Ana, você tem uma pergunta? Não? Acho que vai... Oh, meu Deus, o Cleiton. Deixa eu passar para o Cleiton o microfone, então, peraí. Bom dia a todos, meu nome é Cleiton Nogueira. Vendo vocês falarem da arbitragem híbrida online ou até mesmo presencial, me gera uma dúvida. Eu faço parte de quase todas as arbitragens, eu diria, híbridas ou online, e aí me gera uma dúvida, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazerem uma audiência online com tradução simultânea. Então, a minha dúvida é sobre a tradução simultânea. Se vocês preferem, no caso, o uso desse serviço no presencial ou se no online atrapalha alguma coisa ou mudou alguma coisa para vocês. Na minha experiência, a tradução ela ocorre geralmente pontualmente, né? Geralmente para a oitiva de testemunha. Eu nunca participei de uma arbitragem que a arbitragem toda ou os openings tiveram que ser interpretados simultaneamente, né? E eu não sei se eu tenho preferência, para falar a verdade. Eu acho que, de novo, talvez seja uma decisão estratégica, né? Se a minha testemunha vai depor, vamos dizer que a arbitragem, o idioma da arbitragem seja inglês, a testemunha é brasileira, tem português como sua língua principal, mas fala inglês fluente. Mas, por alguma razão, ela prefere depor em português, né? E aí vai ter uma tradução. Isso pode determinar se eu vou preferir virtual, onde eu tenho menos controle sobre aquilo, ou presencial, ou o contrário, né? A testemunha, de fato, precisa de tradução, porque ela não fala, não entende o idioma da arbitragem. Então, ela não está entendendo nada do que está acontecendo na volta dela. Ela não conseguiu ler nenhum dos documentos. A gente teve que traduzir tudo aquilo para ela. É uma outra situação. Então, eu acho que, assumindo que tanto virtual como presencial funcionem bem dentro do seu escopo, acho que é uma questão de estratégica para o caso, dependendo de quem vai depor, quem vai ouvir. Concordo, eu não tive nenhuma experiência de audiência remota com tradução simultânea, mas eu acho que o problema da tradução simultânea realmente sempre está na pessoa do tradutor, né? Eu já vi tradutores assim, fenomenais, incríveis, e outros que já me geraram problema. A gente até teve um caso uma vez no escritório, era uma audiência LCIA em Londres, e o tradutor simultâneo era tão ruim que os advogados da parte contrária, ingleses, pediram para a nossa equipe da parte contrária fazer a tradução simultânea, que eles se sentiam mais confortáveis com isso. Então, assim, imaginem o nível... Não estava entendendo nada mesmo, né? que estava acontecendo. Mas, enfim, eu acho que, assim, tendo um bom tradutor que está acostumado com a tecnologia, que é o que a gente falou, todo mundo está se ambientando, eu não acho que isso seria um problema. E eu já ouvi de pessoas que participaram recentemente de audiências com tradução simultânea e não tiveram nenhum problema por conta de ser virtual.
Eu acho que são dois aspectos, né? Um é a qualidade do tradutor, que é o mais importante, que as pessoas têm que entender o que ele está falando, né? Senão não funciona para nada. Mas, segundo, a dinâmica mais importante, que, na minha experiência, é entre o tradutor e a pessoa que está depondo, né? Porque, seguidamente, o tradutor tem que pedir: o senhor pode falar mais devagar? O senhor pode repetir? O senhor pode... Então, se essa dinâmica não funciona bem online, se eles não estão conseguindo se comunicar online, mas se comunicar de uma forma que seja transparente para todo mundo ver, pode virar um pesadelo, né? Um testemunho que seria de 1 hora vira 5, para a coisa poder andar. Então, esse é um elemento também. A testemunha está acostumada a depor, a falar sendo traduzida, ou ela foi treinada para isso e a gente está confortável que ela vai conseguir fazer direitinho. O intérprete é um intérprete experiente, ele vai saber controlar a testemunha, porque a pior coisa que vai acontecer também, a testemunha fala durante 2 horas, responde todas as perguntas, o tradutor está ali falando, digitando, e aí quando você vai ver o transcript da audiência, está um horror, ninguém entendeu nada, né? Porque o tipógrafo lá não conseguiu entender coisa nenhuma. Então, essa dinâmica tem que ser muito bem pensada, mas parece óbvio, né? Mas se funcionar bem online, tudo bem. Se eu puder fazer um comentário com relação a isso, porque ano passado a gente teve algumas audiências que, enfim, a gente teve tradução simultânea durante os 5 dias. E funciona bem se o tradutor for bom, souber utilizar a plataforma. Por exemplo, o Zoom tem o canal, né? Você pode trocar os canais e, sabendo coordenar os canais, todo mundo, também o notipista, funciona, eu acho que sem problemas. É uma questão realmente do prestador de serviço e da plataforma sendo usada. Mas a gente não teve nenhum problema, deu tudo certo, e realmente tem que interromper na hora que não entender e seguir o jogo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta bem atrás de você. Bom dia, gente. É Renata Martins aqui. A Patrícia comentou sobre o volume de documentos que costumava ser impresso e arquivado aqui também na Kansas CBC. E eu vejo muita discussão sobre o novo desafio que surgiu agora, que está tudo digitalizado, nós temos plataformas para organizar isso, sobre a segurança dessa documentação, especialmente para o direito arbitral, que é confidencial. E já vi, por exemplo, árbitros mais antigos, né, mais tradicionais, falando que não confiam, enfim. Eu queria saber um pouquinho como é que vocês enxergam um pouco esse desafio dessa segurança. Posso eu fazer uma consideração? Eu acho tão interessante como as pessoas acham que o papel impresso ou pendrive é mais seguro do que uma plataforma que tem infinitas camadas de segurança, que ela é gerenciada e coordenada e supervisionada por equipes de TI, seja internas, seja externas, e que, enfim, que tem um monitoramento contínuo da segurança daqueles documentos, e como um papel que é colocado no envelope, que é entregue para um prestador de serviço, que vai seguir e vai para o correio, que vai passar por 5 agências de correios diferentes, e que aí vai chegar no seu destino, vai ser entregue para mais um motorista. Esse motorista pode ser assaltado no meio do caminho e a carga roubada, o que já aconteceu. Ou, de repente, pode escorregar e cair um pendrive com 8 megas de informação, 8 pequeno já, né, para os padrões atuais. Mas caiu no chão e alguém vai ter acesso, e aí a pessoa não tomou o cuidado adequado para travar o acesso a esse pendrive. Então, eu confesso que quando eu escuto esses pedidos de esclarecimento ou considerações sobre a segurança, acho que é só uma questão de um preconceito das pessoas. Teve uma vez que eu estava saindo do Kansas CBC e teve uma audiência aqui. Toda a nossa equipe tem instrução, assim, muito rígida sobre documentação. Então, nenhum papel sai do Kansas CBC na mão de alguém do Kansas CBC. Então, teve uma série de audiências, eu estava saindo, eu morava aqui perto, na época. E eu olhei para o chão e tinha uma ordem processual no chão, na rua, bem aqui na frente. Era uma cópia que alguém tinha trazido para a audiência e sem querer derrubou no chão. E lá estavam os nomes das partes. Eu peguei um pouco desesperada, obviamente, fiz uma avaliação interna, dizendo, gente, aí
eu estava um pouco aflita, falei, como? Estava no chão, na rua, e aí tudo certo. Mas essa não é dos autos, não tem a marca, o carimbo do câncer, você não tem, porque naquela época a gente carimbava a folha, veja só que coisa. Ela falou assim, isso é uma cópia simples que alguém trouxe, e aí a gente não tem muito como controlar. Então, fica aí minha pequena percepção, questão. Eu concordo com você, acho que assim, exige-se um cuidado constante, né, e aprimoramento da tecnologia, mas esse é um controle que todo mundo que atua em arbitragem hoje em dia já está adaptado a fazer. Acho que no começo da pandemia teve algumas preocupações, tinha algumas preocupações com a segurança do Zoom, que hoje em dia já não existe mais, essas ferramentas se aprimoraram, essa preocupação com segurança vem evoluindo, então eu concordo que hoje em dia é muito mais seguro você ter o digital do que o papel. Eu concordo com todas as considerações. Eu adicionaria que, assim, se a gente for olhar a matriz de risco de qualquer pequena, talvez pequena, não, mas média, grande empresa, vai estar lá os riscos inerentes ao seu negócio, eventualmente vai ter lá um risco de crédito, dependendo da atividade, vai ter um risco reputacional, em todas vai ter o risco de segurança cibernética. Todas. Então, essa é uma realidade que faz parte do negócio hoje. Então, se existe esse risco, existe. Quando a gente traz isso para a realidade do procedimento arbitral, eu concordo com a Patrícia e com a Silvia. Eu acho que os riscos, existe risco de... Existe. Esses riscos são diferentes do que existia antes? Eu acho que não. Talvez o que a gente possa argumentar é que as ações que a gente precisa fazer hoje para prevenir ou para assegurar a confidencialidade do procedimento integralmente virtual, elas podem, a gente poderia argumentar que elas são mais sofisticadas e mais caras do que ações que eventualmente a gente tomaria para assegurar a confidencialidade do documento de papel. Para colocar um exemplo prosaico, o escritório termina de redigir uma submission qualquer, o cliente aprova e sai todo mundo do carro, blindado, com escolta, armado, advogado, para na garagem CBC, sobe aqui e entrega. Bom, alguém fazia isso? Né? Olha o custo que teria, olha o custo. Então, eu entendo o ponto e eu sou simpático ao ponto, porque às vezes eu também penso, né, eu tenho a minha pequena dose de paranoia, quem mais está vendo isso aqui? Que eu não sei. Pelo menos o papel eu sei, está aqui na minha mão. Mas eu não acho que eu acho que faz parte do mundo novo que a gente está vivendo, né? E eu acho que instituições como o Câncer CBC estão totalmente equipados para prevenir. Não, eu não vejo aumento de risco. Mas você sabe que no começo, quando as instituições começaram a usar as plataformas eletrônicas, tem alguns causos da arbitragem de procedimentos que não estavam sendo administrados por uma instituição e que estavam sendo utilizadas plataformas eletrônicas de compartilhamento de documentos, e alguém abriu muito mais documentos do que aquela arbitragem em particular. Alguém abriu os arquivos do escritório que estavam sendo compartilhados naquele momento. Qual que é o ideal? Que você tenha uma equipe profissional fazendo isso, que está ali para cuidar daquela questão. E aí, com o bom gerenciamento das plataformas, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela não tem segurança. Aqui acho que se aplica aquela teoria do 80-20, né? Se você, assim, as medidas de segurança cibernéticas mínimas que você precisa para se proteger de ataques do dia a dia, essas são baratas e simples, né? E vão resolver provavelmente mais de 80% dos seus problemas, né? Para você chegar a 100%, você precisa daquele outros 20% que vão custar 10 vezes mais que os outros 80% para garantir a rigidez total nível NASA, né? Só que, de novo, a arbitragem é um meio, é um remédio. Ninguém vai pôr, e não faz nem sentido que o Câncer CBC ponha isso, contrate um engenheiro da CIA para vir aqui colocar a melhor estrutura de cybersecurity do mundo, porque não vale a pena, porque as custas vão ter que ser estratosféricas. Então, eu acho que a gente está num momento que existem soluções que endereçam bem esse problema. Isso, racionalmente, eu concordo com tudo isso, mas eu também tenho essa paranoia de que sempre tem alguém que conseguiu entrar e ver meus documentos lá. Eu tenho que tratar, comigo. Muito bem. Eu acho que a gente já estourou
tempo do nosso evento, e se me permitem alguns minutos, eu vou deixar um tempo para a Joana, para Augusto e para a Patrícia, se tiverem considerações finais a fazer ao nosso evento. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, foi um prazer enorme. Acho que a gente precisa desse tempo para refletir e compartilhar as nossas experiências, para que esses protocolos sejam aos poucos incorporados à cultura da arbitragem no mundo. Enfim, por favor. Bom, do meu lado, eu só queria agradecer mais uma vez. Eu acho que a conversa foi muito valiosa, provocou muitas reflexões. E obrigada a todos que, enfim, participaram, estão aqui com a gente presencialmente ou conectados virtualmente. Obrigada, do meu lado é isso. Eu queria agradecer também a Silvia, o Gabriel, a Patrícia. Achei que o debate foi bem produtivo, aprendi bastante, espero que todo mundo tenha aprendido também. E fiquei esperançosa com, com o futuro das arbitragens mais verdes. Obrigada. Eu não sei se conseguem me escutar, vocês conseguem? Ótimo. É só para agradecer mais uma vez a todos, a presença foi incrível. Acho que tudo que a gente se propôs a discutir foi discutido. Acho que todos saem hoje daqui aprendendo um pouco mais, né? Não só do Green Arbitrations, mas de tudo que a pegada, né, de carbono que a arbitragem tem. Espero que todos saiam também com um pouco mais de consciência sobre a importância que nós temos para diminuir isso, né? E muito obrigada. Também quero agradecer o CCBC, a organização, foi incrível, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu não sei se, na verdade, se eu tem alguma pergunta online, Cleiton? Não? Ah, muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, e acho que encerramos os trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado.